RFI Convida. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio Claudine Bichara, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, sediada no Rio, vice-presidente da Câmara de Comércio Marrocos-Brasil e membro do Conselho da Sociedade Nacional de Agricultura. Claudine, olá, obrigada por ter vindo nos ver aqui no nosso estúdio. Primeiramente, você é brasileira, libanesa, pensa em francês. Explica pra gente essa história de vida. Pois é, eu nasci no Brasil, então sou brasileira. Eu sou de pais libaneses, então eu sou libanesa, porque eu uso sangue no Líbano. E eu fui sempre formada em escolas e universidades francesas. Então eu conto só em francês, minha língua operacional é francês, sou francesa na cabeça. Claudine, você é a primeira mulher a presidir a Câmara de Comércio França-Brasil. Foi difícil impor o seu leadership nesse mundo bem masculino da economia? Não foi difícil por esse lado. Fui, de fato, a primeira mulher. Eu acho que as mulheres têm um jeito também de dirigir, de presidir muito próprio a elas. Então, e eu acho que também as pessoas, depois curtem bem esse direcionamento. O mais difícil foi ser representante de uma pequena empresa, presidindo uma Câmara de Comércio que tem 113 anos e que agrupa grandes grupos. Então, foi um desafio, mas bem gostoso. E quanto tempo levou para você chegar até lá? Há bastante tempo, quer dizer, eu sou membro da Câmara há mais de 10 anos. Eu fundei no Rio de Janeiro uma comissão de tecnologia, uma comissão de pequenas e médias empresas. Então, pelo fato de ser muito ativa durante anos a fio, cheguei a esse reconhecimento, essa identificação com a missão e os objetivos da Câmara. Claudine, falando agora sobre economia, o interesse por parte das empresas francesas em se instalar no Brasil e vice-versa, está equilibrado hoje ou a balança está pesando mais para um certo lado? Não, a balança sempre foi de um certo lado. Obviamente, o Brasil foi um destino dos franceses muito ligado à história mesmo do Brasil. Inclusive, nós fizemos um estudo sobre o impacto da presença francesa na economia brasileira e ela é muito significativa desde os primórdios da economia brasileira. O interessante que ressaltou muito nesse estudo é que as duas economias não só são complementares, mas elas tiveram momentos que equilibravam. Uma equilibrava os desafios da outra no tempo, né? Quando uma ia bem, a outra não ia talvez bem, e o Brasil ficou como destino em certas épocas de crise da França e vice-versa. Mas, obviamente, muito mais franceses indo para o Brasil. E falando que há mais franceses indo para o Brasil, a burocracia brasileira ainda é um entrave para o empresariado francês, no caso, e estrangeiro em geral? Olha, a burocracia brasileira é realmente um desafio que nós temos que resolver no Brasil. Ela é um entrave, é um obstáculo. É muito difícil explicar para um francês a priori que o brasileiro tão afável, tão fácil no trato a nível pessoal, pode ser tão complicado quando chega ao mundo dos negócios. Essa é o primeiro aspecto que a gente ressalta antes de uma empresa ir, principalmente as pequenas e as médias. As grandes têm seus conhecimentos, mas as pequenas, geralmente, elas podem se machucar muito, eu já vi. E já estão sendo tomadas iniciativas nesse sentido por parte do governo brasileiro para facilitar essa entrada? Bom, olha, nós temos muita promessa, nós já assistimos aos esforços do Sebrae, por exemplo, de levar todas as condições das pequenas empresas, de tentar facilitar, tem a lei do simples, mas mesmo assim, mesmo para as indústrias, o conteúdo local, por exemplo, que tem que entrar é um desafio para as empresas estrangeiras, e a própria burocracia, e a compreensão da lógica também, de tanta burocracia, é realmente uma dificuldade muito grande.
Claudine, quais os setores que vêm alimentando o comércio bilateral? Olha, os franceses estão presentes na maioria dos setores, indústria, defesa, infraestrutura, energia, muito. Fazemos parte da história da formação econômica do Brasil. Até mesmo outro dia, durante mesmo esse estudo, descobrimos que como que se chama aquele que se tomava durante os carnavais? O lança-perfume é um produto francês. Sabia? Não sabia. Exato, lança-perfume é um produto francês. Olá! Olá! Olha, com isso... Então, realmente histórico, vem de longa data. É histórico. Então, aliás, uma das coisas que a gente está querendo mostrar, talvez fazer um vídeo, é mostrar como no dia a dia do brasileiro, ele está confrontado, que seja em materiais que estão ao redor dele, com a indústria e a inovação francesa. Inclusive também na própria linguagem, não é? Que a língua francesa ela é integrada na língua brasileira, não é? Abajur, momantô, tem tantas palavras francesas que se integraram. Minha última pergunta, rapidamente, como você está vendo o futuro do Brasil aí na economia? Ai, meu Deus. O futuro a longo prazo, como diz, a longo prazo, o Brasil não tem erro, é um país rico, é um país absolutamente cheio de perspectivas e de riquezas. Agora, esse futuro tá longínquo. Cada vez que a gente arranca, a gente vê que ainda o gigante não acordou de vez. Obrigada, Claudine Bichara, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, no Rio de Janeiro, por ter vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade.